Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Estamos dando continuidade à nossa reflexão sobre a obra Conduta Espírita. Estamos no capítulo 28, o título é Perante o Passe, e André Luiz, que dita esta obra ao médium Valdo Vieira, remete a todos nós para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 23, onde diz o seguinte: E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Assim, nos parece que André Luiz vai nos indicar o livro dos médiuns, na segunda parte, o capítulo 14, onde o título é Os Médiuns. Estamos no item 7, Médiuns Curadores. Por conta dessa questão da imposição das mãos, nesse exato momento aqui, alguém está conversando com Jesus Cristo, pedindo para que ele vá até uma doente e ali proceda a uma cura por imposição de mão. Nós estamos então entendendo que se trata, portanto, de um gênero de mediunidade. E neste gênero de mediunidade, vamos encontrar os médiuns curadores. Sem dúvida alguma, Jesus foi o seu maior e melhor representante. Diz Kardec que nesse gênero de cura, ela acontece pelo simples toque, pelo olhar ou por um gesto, mas sem interferência da ciência humana, sem interferência de medicação. E é óbvio que Kardec, então, vai tratar da questão relacionada com o magnetismo. E ele já vai antecipar, dizendo que muitos vão pensar que esse gênero de cura é aquele procedido pelos magnetizadores. Obviamente, os espíritos vão responder positivamente a essa questão, mas vão colocar para nosso conhecimento algumas informações que nós vamos compartilhar agora neste momento. Diz Allan Kardec que a magnetização comum é sim uma verdadeira forma de tratamento com uma sequência regular e metódica, ou seja, vários atendimentos, dura-se um determinado tempo, é como se fosse aí o tratamento médico da medicina tradicional, mas utiliza aquilo que é ofertado pelo próprio magnetizador. São recursos dele mesmo, recursos físicos. Allan Kardec vai colocar essas posições dizendo que o médium curador, ele possui uma faculdade espontânea. Alguns serão mais aptos a curar, outros serão menos aptos a curar. Se trata de uma faculdade espontânea, porém há uma intervenção de uma potência oculta. Essa potência oculta caracteriza-se pela mediunidade. O médium não está sozinho, está acompanhado por uma potência oculta, seria então os bons espíritos. O primeiro questionamento, ou primeira pergunta feita, já no item 176, Kardec coloca assim: eis as respostas que obtivemos dos espíritos. Podemos considerar as pessoas dotadas de poder magnético como formando uma variedade mediúnica? E olha a resposta positiva dos espíritos. Não podes ter dúvida alguma, isto é, sim, aquelas pessoas dotadas do poder magnético, os magnetizadores, formam uma variedade mediúnica. Kardec, não satisfeito, ele vai dizer: mas o médium não é um intermediário entre os espíritos e os homens? E o magnetizador, ele não é aquele que usa uma força, ele retira as forças para a magnetização de si mesmo. Vamos nos recordar que Kardec, inclusive, defende essa posição até a certa altura daqueles magnetizadores que faziam cobrança para poder promover os tratamentos. E aqui os espíritos, de alguma maneira, nos surpreendem dizendo que é uma suposição errônea de Allan Kardec, porque a força magnética
pertence ao homem, mas a potencialização, o aumento dessa força magnetizadora, esta potência, é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele recorre. Se magnetizas para curar, por exemplo, evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente. Então, o bom espírito aumenta a sua força, aumenta a sua vontade e dá direção aos fluidos, aplicando nesses fluidos as qualidades necessárias para atingir o objetivo daquele tratamento, para promover, então, a cura. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Kardec prossegue. Mas há excelentes magnetizadores que não acreditam nos espíritos. Se eles não acreditam nos espíritos, em razão do questionamento anterior, Kardec está sinalizando para que esses espíritos não promovem vocação, não fazem preces e não pedem o auxílio dos bons espíritos. Olha o que nós temos de resposta para essa reflexão. Os espíritos dizem a Kardec: pensas então que os espíritos só agem sobre os que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Todo homem que aspira ao bem os chama sem o perceber, da mesma maneira que pelo desejo do mal e pelas más intenções chamará os maus. Então aqui os espíritos novamente falam para nós sobre sintonia e preferência. Está nos enviando lá para o livro dos espíritos e, claro, nos convoca a lembrar que para os espíritos o pensamento é tudo. E de ordinário, comumente, são eles que nos dirigem. Kardec prossegue. O magnetizador que acreditar na intervenção dos espíritos age com mais eficiência, faria coisas que seriam considerados milagres. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar por simples toque, sem o emprego dos passes magnéticos. E os espíritos respondem: seguramente, não tem tantos exemplos. Nesses casos, trata-se de ação magnética ou é só influência dos espíritos? É uma e a outra coisa. É uma ação magnética, porque depende do magnetizador para colocar a sua potência, para transferir os seus fluidos vitais, e também é uma ação, é uma influência dos espíritos. E eles dizem assim: essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois agem sob a influência dos espíritos. Mas isso não quer dizer que sejam médios escreventes como o entende. É por isso que Kardec vai dizer que é uma variedade mediúnica. Tem lá os médiuns psicógrafos, escreventes, mas a forma de potencializar essa energia é de modo diferente, porque ali está se canalizando fluidos. E Kardec, então, vai perguntar: esse poder é transmissível? Os espíritos dizem que não, que o poder não é transmissível. O conhecimento de como usar essa faculdade, este poder, sim. Há pessoas que nem suspeitariam ter esse poder se eles não pensassem que esse poder lhe foi transmitido por alguma coisa. Então aí trata-se da evolução, da questão do conhecimento. Nós tratamos da fé como uma fé raciocinada, mas muitos ainda não a entendem, não a compreendem. Lembrando que se trata de fé raciocinada, claro, o poder é inerente, trata-se de faculdade mediúnica, portanto intransmissível. Kardec então questiona se é possível obter-se curas apenas pela prece, ao que os espíritos respondem que sim, às vezes Deus permite, mas talvez o bem do doente esteja talvez em continuar sofrendo. E aí algumas pessoas vão imaginar que a prece não obteve nenhum resultado, que não foi ouvida. Não é o caso, trata-se das provas e das expiações que cada um de nós temos que experimentar enquanto encarnados. Existem fórmulas de preces mais eficazes do que outras para esse caso? E os espíritos respondem que se trata de superstição, atribuir virtudes
para certas palavras, que pessoas poucos esclarecidas, incapazes de entender coisas puramente espirituais, é que vão empregar fórmulas, ritos, cujo objetivo é infundir alguma confiança. Não é possível obter-se eficácia alguma por fórmulas. E nesse caso, se houver algum êxito quando alguma fórmula foi utilizada, não é pelo fato de haver usado essa fórmula, mas sim em razão da fé. E agora que nós visitamos o livro dos médiuns, já temos algum conhecimento para nos conduzirmos melhor diante do capítulo 28 e ouvirmos as advertências de André Luiz sobre nossa conduta diante do passe. E ele vai nos advertir que quando usarmos essa terapêutica, não devemos ter nenhuma preocupação sobre os resultados e muito menos temer que os recursos magnéticos serão exauridos. Nem uma coisa, nem outra vai acontecer. É necessário promover o bem e jamais ficar perguntando sobre isso ou sobre aquilo. Primeiramente porque essas forças magnéticas são inerentes aos atributos do ser, é uma transfusão e transferência de fluidos, são conduzidos pelos bons espíritos e, portanto, também buscar resultado nos afasta daquelas respostas que foram procedidas pelos espíritos codificadores, onde alguns de nossos irmãos doentes não obtêm curas porque sua doença está inerente à prova ou à expiação na sua encarnação terrestre. Devemos também lembrar de que a aplicação de passes não requer gesticulação violenta, respiração ofegante, bocejo contínuo e de que não há necessidade de contato direto com o paciente. São raros os momentos em que esse contato poderá ser necessário. A transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular. É necessário também esclarecer que aqueles nossos irmãos que buscam a intervenção magnética todos os dias, de que isso se trata de inconveniência e é falta de caridade com os bons espíritos, que têm mais o que fazer, outras casas e outras pessoas para auxiliarem. Não é verdade? E deve-se evitar que isso se torne um vício, se torne uma mania. E é também necessário proibir qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de baforada de fumo, qualquer tipo de vapor alcoólico, ou pior, o ajuntamento de pessoas em torno daquela pessoa que está recebendo a terapêutica. Pessoas irreverentes, pessoas sarcásticas também, isso deve ser afastado, porque tudo isso torna aquele ambiente, aquela psicosfera que está em torno do paciente como um lugar poluído. E é necessário, então, proibir. O verbo é esse utilizado por André Luiz. Proibir a permanência de pessoas cujo vocabulário não é o adequado, que não tem amor e não traz o bem no coração, e também o uso de todas essas outras coisas que poluem o ar, a psicosfera em torno do paciente. Quando há um horário destinado à transmissão do passe curativo, nada de manifestação mediúnica. Vamos nos lembrar disso porque faz parte a disciplina para haver o melhor resultado, para alcançarmos a eficiência. Importante também interditar sempre que necessária a presença de doentes físicos com os outros que estão, de certa maneira, saudáveis fisicamente, para que nós não façamos aí a transmissão de doenças possivelmente contagiosas. Nós temos fé na cura, mas não podemos deixar de ser previdentes. O mandamento é sempre aquele: orai e vigiai. Quando oportuno,
e quando a pessoa souber como usar isso, acrescente também o sopro curativo. Mas eu indicaria algumas obras também de André Luiz, principalmente naquela coleção Vida no Mundo Espiritual, onde ele fala sobre o sopro curativo. Então, antes de usarmos essa técnica, vamos ler a respeito, porque uma boca da qual sai um hálito para soprar um irmão, ela precisa ser educada no bem, ela precisa só ter falas morais e ações morais do indivíduo, inclusive os próprios pensamentos. Então não é qualquer um que pode lançar mão do sopro curador. Quando ele diz aqui, quando oportuno, adicionar o sopro curativo. Essa oportunidade também considera as condições para que esse sopro curador seja utilizado junto do passe magnético. Bem como também é importante, junto com o passe magnético, usarmos água fluidificada. Para quem não sabe, não conhece, que às vezes fica só dependendo de terceiros, existe também o autopasse. A própria pessoa pode, em si mesma, promover o autopasse, onde os benfeitores espirituais vão comparecer para guiarem os fluidos vitais necessários e aplicar neles as qualidades para o uso contra aquela enfermidade. Quando nós estivermos em situação de socorro, é possível também dar o passe como uma emissão de força socorrista, isto é, vamos todos orar, pensar, mentalizar aquele irmão que está distante e a partir dali enviarmos, emitirmos à distância, através da oração, o socorro necessário. Nós estamos transmitindo este fluido à distância. É possível, é um recurso que deve ser muito utilizado para quando se torna impossível estar diante do enfermo. Como termina então André Luiz, o bem eterno é bênção de Deus à disposição de todos. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós concluímos dizendo a você que o passe não é meramente um rito de casa espírita, mas se trata efetivamente de uma terapêutica espiritual recomendada para o uso no combate às enfermidades, obviamente sem afastar os tratamentos da medicina da terra, que foi disponibilizada por Deus para nós. Nós não vamos abandonar a ciência dos homens, mas vamos sim utilizar também os recursos espirituais. Façamos uso desta terapêutica, mas lembrando a você que para isso é necessário ter conhecimento, é necessário estudarmos. Então, como já nos advertiu certa vez o próprio André Luiz, estude e viva. Nós agradecemos a sua generosidade em nos acompanhar e convidamos você para o nosso próximo encontro. Revelare religiosidade, espiritualidade. Um abraço.